Olá pessoal, então estamos de volta após esse recesso. Nós vamos ver hoje 3 capítulos do conteúdo do nosso curso de cálculo diferencial integral. Então o primeiro é 16.2 integrais de linha. O valor da integral de linha não depende da parametrização da curva, desde que a curva percorrida uma única vez quando t cresce de A para B. Se S de t é o comprimento de C, então R de A e R de t serão ds dt é a raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. Muito bem, então com esse pressuposto nós vamos então memorizar uma fórmula, que é essa fórmula 3 aqui, e ela vai ser utilizada como parâmetro t. Usando para parametrização x e y, temos então que t vai ser escrito aqui ds, veja que o dt veio para o lado de cá, raiz quadrada de dx dt ao quadrado, ds dt ao quadrado dt. Se eu pudesse cancelar dt com esse aqui, eu ficaria com dx e dy. E então ficará aqui a integral de f de x, y ds é a integral de a até b de f de x de t, y de t, que multiplica a raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. Primeiro exemplo. Calculemos a integral de linha de 2 mais x quadrado vezes y ds, onde c é a metade superior do círculo unitário, x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Se vocês lembrarem, o círculo quadrado unitário, somente da parte de cima, né, essa metade superior, é essa parte aqui. Aqui é x, aqui é y, então aqui seria 0 e aqui seria π, tratando-se de ângulo, né, 0 sendo 90 graus. O x, então, para parametrizar, nós vamos chamar de cosseno de t e o y de seno de t, que é essa parametrização de uma circunferência. A metade superior, então, ela é definida pelo parâmetro que t é maior que 0 e menor que π. Então, integral de 2 mais x quadrado y ds vai ser integral de 0 até π, que é o t agora, né? De 2 mais, no lugar do x, cosseno ao quadrado de t, no lugar do y, seno de t está aqui. E aqui é dx dt ao quadrado, dy dt ao quadrado. Aqui fica 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t, dx dt. Pegar o dx dt é derivar cosseno de t. Derivado de cosseno de t é seno de t. Então está lá, seno ao quadrado de t. E a derivada de seno de y é menos cosseno de t, mas quando leva ao quadrado fica também positivo. Portanto, cosseno ao quadrado de t dt. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer com que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai ser igual a 1. E a raiz de 1 é 1. Então, só ficou 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. O que eu vou fazer agora? Vou integrar. Integral de 2 em relação a dt é 2t. Integral de cosseno ao quadrado de t vezes seno de t, integral por substituição, né? Chama u de cosseno de t, du fica menos seno de t. Então, eu vou ter aqui u ao quadrado, quando eu levo a terceira fica u a terceira sobre t, dividido por 3. E negativo porque era o derivado do cosseno era menos seno, variando de 0 até π. Portanto, coloca aqui primeiro o π, 2 vezes π, 2π, cosseno ao cubo de π, cosseno ao cubo de π, ele é, cosseno de π é 0, desculpe, menos 1, né? Cosseno de π menos 1. Menos 1 ao cubo menos 1 terço. Então aqui eu teria 2π menos 1 terço. Menos, coloca 0, 2 vezes 0, 0. Coloca o 0 aqui, fica cosseno de 0. Então, cosseno de 0 é, aqui ficaria mais 1 terço, né? Cosseno de 0 é 0, então fica 0 sobre 1 aqui, 1 terço também. Portanto, 1 terço com 1 terço, 2 terços, então fica 2π mais 2 terços. Ou seja, está a resposta final já. Exemplo 2. Calcule a integral de 2x ds, onde c é formada por c1, na parábola y igual a x quadrado de 0, 0 até 1, 1, seguido pelo segmento de reta c2 de 1, 1 a 1, 2. Então está lá. Esse aqui é o c1 de 0, 0 até 1, 1. E depois o c2 é de 1 até 1, 2. Bom, nesse caso o x eu vou chamar de x, o y eu vou chamar de x quadrado.
E o x, então, varia de 0 até 1, não? De 0 até 1, no máximo, certo? Portanto, a curva C vai ser C1 mais C2. Então, C1, quem que é C1? C1 é 2x ds, variando de 0 até 1, 2x raiz quadrada dx ao quadrado, dy dx ao quadrado. Antes era t, era dx dt, dy dt. Agora é x, que é variável, né? Que é o parâmetro, então fica dx dx aqui. Então fica integral de 0 até 1, 2x dx dt, dx derivar x em relação a x. Vai dar 1. 1 ao quadrado é 1. E derivar 2y em relação a x vai ficar 2y. 2x, desculpe. 2x ao quadrado, 4x quadrado dx. Nesse momento aqui, o que nós fazemos? Nós vamos fazer com que u seja esse 4x ao quadrado aqui, para poder tirar a derivada lá fora. Que está feito direto já, você já conhece a regra de integração, é só fazer a conta e vocês vão chegar nessa resposta aqui, tá certo? Exemplo número 5. Calcule a integral de y seno de z ds, onde C é a hélice circular dada pelas equações x é cosseno de t, y é seno de t e z é t. Como ela é uma hélice circular, o t varia de 0 até 2π. Pede para ver a figura 9, eu não coloquei ela, mas está no livro se quiserem ver. Então, de acordo com a fórmula, nós vamos ter aqui a integral de y seno de z ds vai ser, aqui eu estou trabalhando com 3 variáveis, tá vendo? X, y e z. Então vai aumentar mais uma, porque são 3 variáveis. 0 a 2π, no lugar do y, seno de t, porque o y é seno de t. Seno de z, no lugar do z, é t, então vai ficar seno de t. Raiz quadrada de dx dt ao quadrado, dy dt ao quadrado, dz dt ao quadrado. 0 até 2π, que ficou seno vezes seno, seno ao quadrado. Dx dt, derivada de cosseno é menos seno ao quadrado, seno ao quadrado de t. Derivada de y de seno é cosseno, derivada de cosseno ao quadrado, t. E derivada de t é 1, 1 ao quadrado é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, portanto vai ficar raiz de 2. A raiz de 2 saiu aqui para fora e ficou a integral de 0 até 2π. E aqui veja que eu tinha seno ao quadrado de t. Seno ao quadrado eu posso escrever que é 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Aqui dá o meio multiplicando. Fazendo a integração, raiz de 2 continua sendo raiz de 2. O 2 saiu para fora, ficou raiz de 2 sobre 2. Integral de 1 em relação a t é t. Integral de menos cosseno de 2t em relação a t, fazendo por integral por substituição, vai dar meio seno de 2t, variando de 0 até 2π. Quando eu coloco o 2π aqui, vai ficar 2π, e aqui seno de 4π é 0, então fica 2π. E quando eu coloco 0, dá 0. Raiz de 2 sobre 2 vezes 2π, corto 2 com 2, fica raiz de 2 vezes π. Podem fazer com tranquilidade que vão chegar nessa mesma resposta, né? Capítulo 16.3, Teorema Fundamental das Integrais de Linha. Se f de x e y é p de xy em direção i mais q de xy em direção j, e for o campo vetorial conservativo, então p e q têm que ter derivadas parciais de primeira ordem, contínuas no domínio. Então, del p, del y tem que ser igual a del q, del x. Se forem iguais, essas duas derivadas parciais, então o campo é conservativo. Se forem diferentes, o campo não é conservativo. Então a pergunta é, determine se o campo vetorial f de xy, x menos y em direção i, mais x menos 2 em direção j, é ou não conservativo. Bom, o que eu vou fazer aqui então? P de xy então vai ser x menos y, está aqui, e q de xy é x menos 2, certo? Vou derivar o p de xy em relação a y. Derivando vai dar menos 1, porque derivada de x é 0, derivada de y é menos 1. Vou derivar aqui de xy em relação a x. Derivada de x é 1, derivada de 2 é 0, é 1. Veja que del p, del y não é igual a del q, del x. Se fossem iguais, seria conservativo. Logo, o campo não é conservativo, porque eles são diferentes. Agora, um exemplo de conservativos, certo? Determina o campo vetorial f de xy, 3 mais 2xy em direção i, mais x quadrado menos 3y quadrado em direção j. Quem que é p de xy? P de xy é 3 mais 2xy. Se eu derivar del p, del y, aqui, ó,
vai dar 2x, que a derivada de 3 é 0, a derivada de 2xy é 2x. E derivando que é x quadrado menos 3y ao quadrado em relação a x, vai ter 2x também, então logo eles são iguais. Então nesse caso aqui é campo conservativo, que são iguais, certo? Exemplo 4, tem parte A e parte B. Se f de xy é 3 mais 2xy direção y, mais x quadrado menos 3y quadrado direção j, encontre uma função tal que f seja igual ao gradiente da f. Vamos lá então. O r de t, ele é e elevado a t seno de t direção i, mais e elevado a t cosseno de t direção j. E o t varia de 0 até π. Do exemplo que nós fizemos no 3, sabemos que f é conservativo. Se ele é conservativo, então fx, que eu vou derivar em relação a x, essa função aqui, né, que é 3 mais 2xy, e o fy é x quadrado menos 3y quadrado. Então, lá, fx, essa aqui é a derivada em relação a x, essa aqui é a derivada em relação a y. Se eu pegar e integrar 7, vou integrar em relação a quem? A x, né? Se eu integrar em relação a x, 3 integrado em relação a x, 3x. 2xy integrado em relação a x, x quadrado vezes y, mais um provável g de y, porque eu posso ter uma função que dependa de y. Observe que a constante de integração é uma constante em relação a x, ou seja, uma função de y, por isso que ela é g de y. Chamamos de g de y. Em seguida, derivamos ambos os lados dessa equação 9. Vou derivar ela em relação a quem agora? Em relação a y. Se eu derivar em relação a y, o derivado desse aqui é 0, o derivado desse aqui fica x quadrado, mais derivado de g, g'. Então, essa aqui é fy. Então, essa fy aqui, ó, tem que ser igual a essa fy aqui. E é o que nós vamos fazer. Se fy é igual a fy, esse x quadrado vai ser x quadrado, é porque o g' de y é menos 3y ao quadrado. O que eu faço para achar agora o g? Integro. Se eu integrar esse lado e esse em relação a dy, aqui vai ficar g de y, aqui vai ficar menos 3y ao quadrado. Integrando, fica menos 3y ao quadrado elevado à terceira sobre 3. Cancelo 3 com 3, fica menos y ao quadrado. Mais uma constante de integração. Por que essa constante de integração? Porque eu estou integrando em relação a y. Logo, se cá é uma constante, se eu substituir aqui no 9, f de xy é 3x mais x quadrado y. No lugar da g de y ficou menos y na terceira, mais k, que é o próprio g de y. Tá lá. Essa aqui é a f que vai gerar o gradiente da f de x. E a b? A b pede o seguinte no exercício, né? Calcule a integral de linha f dr, onde c é a curva dada por esse ponto aqui. Então, olha só. Se ele é dado desse ponto, então nós temos que saber o seguinte. Os pontos iniciais de C, ou seja, R0 vão ser 0 e 1, porque se eu colocar aqui R de 0, ó, E elevado a 0 é 1. Seno de 0 é 0. Então vai ficar 0 na direção I, então vai ficar aqui 0. E aqui se eu colocar 0, E elevado a 0 é 0, cosseno de T, que é cosseno de 0 é 1, então fica 1 na direção J, então é 0 e 1. Portanto, o meu R de 0 é 0 e 1. E o R de π, se eu colocar agora π aqui no lugar, fica E elevado a π, seno de π. Seno de π é 0, então aqui fica 0. E elevado a π, cosseno de π é menos 1, então fica menos E elevado a t. Então fica 0 e menos E elevado a t, que é o que está aqui, né? 0 e menos E elevado a π. Na expressão f de xy da parte A, qualquer valor constante k serve. Então, pegamos o k igual a 0, porque eu vou derivar mesmo, né? Então, a integral de f dr vai ser a integral de gradiente de f vezes dr, que é o f de 0 e menos E elevado a π, menos o f de 0 e 1. Se eu colocar f de 0 e menos E elevado a π, vai dar 3E elevado a 3π, menos f de 0 e 1, que é menos 1. Portanto, menos 1 mais 1. Essa integral, então, é E elevado a 3π mais 1. Um outro exemplo idêntico, né, nós vamos fazer, que agora tem z. Tem f de xyz. Y ao quadrado direção i, 2xy mais e
elevado a 3z direção j e 3y elevado a 3z direção k. Encontre a função também, mesma coisa. Só agora eu vou pegar as equações, ó. A fx é y ao quadrado. A fy é 2xy mais elevado a 3z. E a fz é 3y elevado a 3z. O que eu vou fazer? Vou integrar em relação a x. Se eu integrar em relação a x, vou integrar esse aqui. Esse aqui em relação a x, ó, é xy ao quadrado mais um g, que depende de y e z. Se o g de y e z é constante em relação a x, então se eu derivar, eu vou ter de volta a mesma função. Então, vou derivar em relação a y. Se eu derivar em relação a y, eu vou ter 2xy mais gy de yz. Certo? Porque agora estou derivando em relação a y. Então, ficou gy, derivado de y. Se eu comparar com a 12 aqui, ó, vou comparar esse fy com esse fy. Aqui eu tenho 2xy mais z elevado a 3z, 2xy elevado a 3z. Desculpe, g de yz. Cancela esses dois, fica que g de yz é elevado a 3z. Integrando em relação a y aqui, o que eu vou ter? Essa integral vai ficar y e elevado a 3z. Que integra aqui em relação a y. Então, a minha f de xy vai ficar xy ao quadrado, que aqui eu já tinha aqui, no lugar da g de yz, quando eu integrei, ficou quem? Y elevado a 3z, mais um provável h de z, porque pode ter uma função que só dependa de z. Finalmente, se eu derivar a relação de z com a 13, se eu pegar essa 13 aqui e derivar em relação a z, eu vou ter que o y' é zero. E, portanto, o h de z é igual a k, ele é uma constante qualquer, e nessa função, então, eu vou ter f de x, y, z, essa própria função, só que no lugar do h de z eu vou ter uma constante k. É fácil verificar, então, se eu derivar agora isso aqui em relação a x, y ao quadrado está lá. Se eu derivar em relação a y, 2xy mais elevado a 3z, está aqui. E se eu derivar em relação a z, aqui é zero, e aqui vai ficar 3y, desculpe, cai o 3 aqui, 3y elevado a 3z em direção k, que é o que está aqui, certo? E, por último, o teorema de Green. O teorema de Green ele vai ser dado da seguinte forma. A integral de p dx mais q dy vai ser a integral dupla da região D de del q del x menos del p del y dA. Então, essa forma aqui faz com que eu possa fazer uma integração utilizando o teorema de Green. Aqui está um exemplo, tá? O exemplo são os pontos, é um triângulo formado pelos pontos 0 e 1, 0 e 0 e 1 e 0. Essa curva aqui, está descendo aqui, esse lado C aqui é a equação é y igual a 1 menos x. Dá para fazer por determinante, né? Calcule, então, integral de x a quarta dx mais xy dy, onde C é a curva triangular dada pelos segmentos de reta, está lá, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 1 e 0, 1, 0, 0. São esses pontos que estão aqui. Então, fazemos ali a nossa curva, e apesar da integral poder ser calculada por outros métodos, dados pelo capítulo 16.2, por exemplo, isso envolveria cálculo de 3 integrais, e ficaria uma integral tripla. Então, eu posso fazer, pelo teorema de Green, que a integral de x a quarta dx mais xy dy vai ser integral de del q del x menos del p del y del a. Bom, e os intervalos? Os intervalos, eu vou escolher aqui dy dx. O meu y vai variar de 0, que está aqui, né, até 1 menos x. E o meu x vai variar de 0 até 1. Tá lá. O que eu vou fazer agora? Del q del x. Se eu derivar aqui del q del x, ó, esse aqui é o q, esse aqui é o p. Derivar del q del x dá y. E se eu derivar del p del y dá 0. Portanto, fica y menos 0. Vou integrar somente y. Se eu integrar y em relação a y, vai ficar meio y ao quadrado, variando de 1 menos x até 0, ou seja, vai dar meio integral de 0 até 1 de 1 menos x quadrado dx. Se eu integrar agora 1 menos x quadrado dx em relação a x, vai dar 1/6 de 1 menos x elevado ao cubo, variando de 0 até 1, que é 1/6. Está bem simplificada a resolução, mas vocês podem fazer passo a passo se assim desejarem,
ou tirar as dúvidas na nossa aula presencial. Exemplo 2. Calcule a integral cíclica de 3y menos e elevado a seno de x dx mais 7x raiz de y à quarta mais 1 dy. E esse dy, então, é o círculo x quadrado mais y quadrado igual a 9. A região D é limitada por esse círculo, x quadrado mais y quadrado igual a 9. Então vamos mudar para a coordenada polar, que fica mais fácil. Essa coordenada aqui, ó, que nós estamos aqui, se eu derivar primeiro del P, del Q, del X, eu derivar esse aqui em relação a X. E del P, del Y, eu derivar esse aqui em relação a Y. Esse aqui em relação a X, só fica o 7. Esse aqui em relação a Y, só fica o 3. Então fica 7 menos 3, e aí eu vou mudar a variável para cíclica. Então vai ficar R dr dθ, esse R aqui é o jacobiano, né, se vocês lembrarem, e o intervalo de 0 a 2π, porque é uma circunferência, né, um círculo, e aqui é o raio de 0 até 3, porque x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 9, é porque o raio é 3, então 0 até 3. 7 menos 3 é 4, 4 integral de 0 até 2π de dθ, de 0 até 3 de r dr. Resposta 36π. Podem fazer a conta com tranquilidade e encontrarão essa resposta. E último exemplo, calcule a integral cíclica de y² dx mais 3xy dy, onde C é o limite da região semianular D contido no semiplano superior entre os círculos x² mais y² igual a 1, x² mais y² igual a 4. Bom, o que ele está falando aqui? Esse círculo que eu vou ter aqui dentro, aqui, ó, só a parte de cima, né? x² mais y² igual a 1, aqui é menos 1, aqui é 1, e esse círculo aqui, semicírculo. x² mais y² igual a 4 é o que tem raio 2. Então, menos 2 e 2, esse aqui. Então, ele quer essa região aqui, ó. Certo? Aqui é x, aqui é y, ele quer calcular essa região. Para calcular essa região entre r e θ, o meu raio varia de 1 até 2, tá certo? Ou o raio é 1 ou o raio é 2. E o meu θ varia de 0 até π, porque é só a parte de cima, só a parte semianular. Então, a integral de y² dx, esse aqui é o P, esse aqui é o Q. Del Q, del x, derivei esse del Q, del P, del y, derivei esse aqui. Vou derivar esse aqui em relação a x, ó. Se eu derivei em relação a x, quem que ficou aqui? Desculpe, né? dA, né? Então, se eu derivar del Q, del x aqui, vai ficar y. Se eu derivar del P, del y, aqui vai ficar 3y, aqui vai ficar menos 2y. 3y menos 2y, y dA. O meu dA eu vou trocar para a coordenada polar, então vai ficar r dr dθ, e vai ficar no lugar do y, quem que é o y? É o r seno de θ, a coordenada polar dele, né? A minha integral então vai ficar o dr varia de 1 até 2, já tinha aqui, e o dθ varia de 0 até π, tá aqui. Integro em primeira relação a r, certo? Mas eu posso separar porque é um produto, né? Integral de 0 até π de seno de θ dθ, integral de 1 até 2 de r² dr, porque esse r vezes o r é r². Integral de seno é menos cosseno de 0 até π, integral de r² r terceira sobre 3, variando de 1 até 2. Resposta 14 terços. Podem fazer a conta aqui, vocês vão encontrar com resposta 14 terços. A ideia dessa semana era compreender como se aplicam integrais de linha, teorema fundamental de integrais e de linha, é verdade, e teorema de Green. Os exercícios são dispensáveis, pois os exemplos cobrem o conteúdo. No entanto, vocês podem fazer exercícios dos 3 capítulos vistos hoje, tá certo? Relembrando, né? Olha lá, capítulo 16.2, capítulo 16.3 e capítulo 16.4. Podem refazer exercícios desses 3 capítulos, tá? Ou simplesmente os exemplos que nós vimos aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e as dúvidas que surgirem nós resolvemos com vocês na próxima semana. Um abraço e até logo, pessoal.